Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Está começando o Apita Aí, programa que a gente produz, mas são vocês que apitam. No programa de hoje vamos falar muito sobre o Brasileirão, também sobre a expectativa dos jogos da seleção brasileira, comando do italiano Carlo Ancelotti. Aqui na mesa comigo, Mariana Mello. Oi. E Vitor Fontes. Muito bom ter você de volta aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar de volta. Bom dia para você, bom dia, Mari. Na semana passada, infelizmente, eu não pude estar aqui, né? Aconteceu uma fatalidade na minha família. Minha avó, que era uma das pessoas que eu mais amava no mundo, essa aí, Dona Islande, infelizmente veio a falecer, o amor da minha vida, e está sendo um momento muito difícil para todos nós, mas ela era muito fã do nosso programa. Sim, era a nossa maior fã, estava lá comentando sempre, e quero muito honrar o legado dela e deixar um orgulho para ela, e ela estaria muito feliz assistindo ao nosso programa. Então, nossa audiência com ela agora é lá de cima. Sim. Então esse é mais um programa para ela, maravilhosa, amor da minha vida. Fica com Deus, meu amor, descansa em paz. E vamos falar sobre os assuntos que a gente tem que falar, infelizmente, né? Exatamente, vamos seguindo aqui com o Brasileirão, 22ª rodada, Isso chegando. Aí. Muito jogo. 7 jogos neste domingo, Caramba. Começando às 16 horas ali com Santos e Fluminense, Flamengo e Grêmio. 6h30 temos 3 jogos, Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras, Mirassol e Bahia, Vitória da Bahia e Atlético Mineiro. E às 8h30, encerrando o domingo, Sport Vasco, Internacional e Fortaleza. Nossa, um domingo hoje super movimentado. Cadê o jogo do melhor time do Brasil? Não tá? Joga no sábado, né? Ah, tá. Então vamos. Entendi nada. Agora eu vi. O time que é terceiro colocado no Brasileiro e tá querendo meter essa marra. Mas do Brasil. Vamos dar um pulinho, uma pausa rapidinho, porque também caprichou na Copa do Brasil, Sim, né? Vamos dar essa moral aí pro Cruzeiro, né? Para o Cruzeiro. É o time que tem mais representantes na seleção brasileira, do futebol brasileiro, né? Então sim. tá valendo. Então show. Ok. Beleza. Destaque aí para Clássico Paulista, né? Muito bom. certeza. Santos e Fluminense, um duelo de gigantes. Assim como Flamengo e Grêmio, embora o Flamengo seja muito favorito, né? Contra o Grêmio vive uma situação aí Sim, complicada. catastrófica, uma fase muito ruim. E o Santos aí, quem sabe com a volta do Neymar para enfrentar o Fluminense, outro duelo interessante aí neste domingão. Vasco e Sport, duelo de desesperados, né? O Sport muito mais, mas o Vasco aí numa fase, depois daquele 6-0, nada acontece, né? É isso. É isso. E falando ali de Corinthians e Palmeiras, né? Vamos começar pelos paulistas. É engraçado porque o Corinthians está na frente, né? Vamos dizer assim, né? Porque ganhou aí os jogos, né? Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, apesar do Palmeiras estar na vice-liderança do Brasileirão. E é aquela coisa que a gente fala aqui, em clássico tudo pode acontecer. Agora ali falando de Flamengo e Grêmio, a gente tem um torcedor que a gente vai rodar daqui a pouco, o Edson Cine, que ele é assinante do jornal A Tribuna, e o vídeo dele é até engraçado, porque assim, eu não vou falar não, vocês vão ver. Vamos botar para rodar logo? Vamos. Aquiles, por favor, Edson Cirne na nossa TV. Fala, galera do Apita aí. Aqui é o Edson Cirne, moro em Vila Velha, Espírito Santo, mas sou gaúcho de Porto Alegre. Neste domingo temos o encontro de 2 campeões mundiais, tricampeões da América, Flamengo e Grêmio. Claro que o Flamengo tem um time muito superior, na minha concepção, o melhor time do Brasil e da América do Sul atualmente. Mas jogo é jogo, favorito é incontestável o Flamengo. Mas quando começa o jogo, acaba todo esse favoritismo. Então eu sempre acredito na vitória do Grêmio. Apesar do momento não ser muito adequado, meu palpite para esse jogo é vitória do Grêmio dentro do Maracanã por 2-1. Mas sendo mais realista, se saímos do Maracanã com um empate, já é uma baita vitória. E pior hipótese, perder de 2-0, porque o Grêmio está em ajustes ainda. Então, parabéns aí ao programa. É muito importante no Espírito Santo ter um programa voltado ao esporte com excepcionais profissionais. E eu sou assinante também do jornal A Tribuna e acompanho sempre aí as notícias de vocês. Então, parabéns aí, sucesso e dá-lhe Grêmio no domingo. Forte abraço. Aí você viu que engraçado? Primeiro ele aposta na vitória do Grêmio. Depois ele fala do empate. Aí depois pode ele... perder de 2-0. Gente, pelo menos perdeu de muito. Eu ia falar isso agora. Muito obrigado, viu? Nosso telespectador e acompanhante assíduo aí.
Mas torce para não perder de muito, tá? Porque vai ser complicado. Mas falando de Flamengo, né, gente? Líder do Brasileirão, vem de uma super goleada aí, né? Em cima do Vitória. Que essa goleada, algumas pessoas exaltaram muito o Flamengo, outras não valorizaram tanto, dizendo que era contra o Vitória e tudo mais. Mas quando você vence por um placar desse, na Série A, e com todo o time ali se envolvendo, o ataque todo participando dos gols, não é para qualquer um, né, gente? Não então, Eu vi muito torcedor dos rivais cariocas tentando desmerecer, mas nenhum deles venceu o Vitória esse ano ainda, né? Pois é, ainda tem Então, isso. Então a gente tem esse detalhe aí ainda. Uma goleada incontestável. Incontestável, 8-0 não é qualquer coisa. Maior goleada da história dos pontos corridos. Sim. Incontestável, a forma que o Flamengo jogou foi algo assim muito, muito, muito diferente, muito absurdo. E agora falando de outra seleção, agora a seleção brasileira. Sim. Né, Ancelotti já fez a convocação para os jogos contra Chile e Bolívia. O que surpreendeu ali para vocês? Temos alguns asteriscos, como diz o outro ali, né? Temos sim, sem dúvida. Dessa lista daí, alguns nomes já foram cortados, né? Por exemplo, o Wanderson foi cortado na última sexta-feira. O Alexandre, lateral esquerdo, também foi cortado. Pro lugar do Wanderson foi chamado o Vitinho, do Botafogo. Joelinton também foi cortado e chamaram o Jean Lucas, do Bahia, pela primeira vez, né? Eu acho, assim, a convocação do Bento muito contestável. Não entendi nada. Da mesma forma que o Douglas Santos, por exemplo, o lateral esquerdo, que joga no Zenit, um time que já está suspenso do futebol europeu há 5 temporadas, eu acho. Então, é uma convocação muito estranha, do Douglas Santos. Deixa eu ver quem mais. O Luiz Henrique também, né? Porque por mais que ele é um bom jogador, tá jogando na Rússia, assim. E aí é engraçado que ele não chamou o Gerson, né? Que também tá na Rússia, mas... Sim. Senti falta ali, se formos falar de nomes de destaque do futebol brasileiro, poderíamos ter um Gabriel Brazão, convocado no gol, do Santos, que tá defendendo muito o goleiro do Santos. Sim. Algum dos Léos do Flamengo? Léo Ortiz ou Léo Pereira? Até o Pedro, né? Que ele deixou de fora e que a gente sempre Matheus fica Pereira, na expectativa. do Cruzeiro. Sim. Danilo, volante do Botafogo. Dava para montar uma outra seleção. Sim, assim, exatamente. Mas uma convocação regular, como são todas as convocações. Tem seus pontos positivos, pontos negativos. Eu acho que a convocação do Caio Jorge é um acerto muito grande. É o artilheiro do Brasileirão, participou de 20 gols do Cruzeiro na temporada, uma convocação merecidíssima. Da mesma forma que o Andrei Santos, por exemplo, uma bela surpresa. Também o João Pedro, que merece ser titular da seleção brasileira. João Pedro já assinou. Joga no João Pedro já assinou Chelsea. o passaporte dele, não tem como. Sim. Agora a gente também fala de nomes importantes que ficaram fora, né? Sim, Vini Júnior. O Vinícius Júnior ficou de fora porque ele tá suspenso, né? Então ele não quis levar só pra Bolívia. Eu tô olhando essa lista de atacantes, são 4 centroavantes, né? Sim. É o Caio Jorge, o João Pedro, o Matheus Cunha e o Richarlison. Sim. Eu acho até que o Matheus Cunha levou ele como uma espécie de 10, segundo atacante. Eu gosto muito do Matheus Cunha. Eu também acho ele um excelente jogador. Sim. Eu tô gostando muito de ver o João Pedro, não só porque ele tá jogando no meu Chelsea, mas porque ele dá muita mobilidade, ele tem muita força, ele bate muito bem na bola, ele acha muito bem os espaços. O Richarlison voltou a jogar muito bem, é legal ter o Richarlison no nosso capixaba na seleção, vai jogando muito bem. No rival Tottenham. De confiança do Ancelotti, o Richarlison. Agora o desafio do Ancelotti é o que a gente falou até aqui no início do programa, né? Porque o Ancelotti foi um dos assuntos que começaram com a gente, porque a gente começou o programa ali na época que ele foi contratado. O desafio vai ser o quê? Pegar esse monte de gente diferente aí, né? Essas caras novas, e ele também no comando do Brasil, porque os jogos são tudo apertados, né, Vitor? Fala aí que você anotou. A rodada se encerra hoje do Brasileirão, né? Amanhã eles se apresentam. Na quinta-feira já temos Brasil e Chile às 9h30 da noite. Isso. Na outra terça-feira, lá no alto da Bolívia, o Ancelotti vai conhecer a altitude. Pois é. Então... Como é que treina todo mundo junto assim em pouco tempo, com né? 9 novidades na lista, até mais, né? Agora com as trocas. É muito complicado. Mas aí, vamos projetar uma convocação, uma escalação da seleção aí. Deve ser o Alisson no gol, né? Alisson, sem com dúvida. certeza. O lateral direito, agora a gente tem um Wesley só. Não acredito que o Vitinho seja. E a esquerda, o Caio Henrique. Sim. A dupla de zaga deve ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. Volantes, Casemiro, que é um dos homens de confiança dele. E o Bruno Guimarães, com talvez? Bruno Guimarães. Paquetá como armador, talvez. Será que já volta como titular? Acho que não. Eu acho que ele vai querer colocar o Rafinha, talvez. Mas eu ia adorar se ele colocasse Paquetá. Ainda mais depois aí da absorção, tá jogando bola, tá fazendo gol. Ia ser uma parada diferente, o Rafinha, né? como meio atacante, abre o Estevão numa ponta. Isso aí.
Na Richarlison. E na outra E a outra é ponta, uma dúvida aí. Não sei se vai colocar o João Pedro. Ah, tem que botar o João O Pedro. Gabriel Martinelli também, que vem Gabriel jogando Martinelli. muito bem. Eu tô até dando uma olhada aqui na classificação das eliminatórias. O Chile tá em último lugar com 10 pontos. Então é um excelente jogo para teste. Sim. Excelente jogo para teste. O Chile não tá jogando por nada. Assim. Tá jogando pela honra, talvez. Uhum. Mas é um excelente jogo para teste. E contra a Bolívia, que é complicado você fazer teste na altitude, né? É muito complicado. E a Bolívia, ela ainda tem remotas chances de ir para próxima pré-Copa do Mundo. Repescagem, né? Isso. Perdão. Porque tá um pontinho só atrás da Venezuela. Então a Bolívia joga a vida, né? Então a Bolívia lá, se tiver chance, vai estar jogando a vida. Isso. E assim, então eu acho que... Por exemplo, não acredito que Caio Jorge tenha chance no primeiro jogo. Não. Vai botar ele pra testar lá na altitude Aí da Bolívia, é complicado, né? Aí é muito complicado. Vai fazer muito o teste difícil. lá em cima é complicado. Pelo Talvez menos nos amistosos de Coreia e Japão, que vão ser em outubro, né? Pelo menos os jogadores que atuam no Brasil saem um pouco à frente dos europeus nessa Vocês questão aí Sim. por conta das competições sul-americanas, né? Mas tudo pode acontecer porque o Ancelotti a gente conhece muito pouco em seleção brasileira, né? Então, a convocação para mim foi uma surpresa, muito dos nomes, então a escalação também pode ser muito surpresa. Mas a né? verdade é que se o Brasil não pegar Chile e Bolívia e enfiar 4 gols, o torcedor brasileiro não vai estar satisfeito, Isso aí. independente do que acontecer. Exatamente, tem que ser de 4 para cima. Exatamente. E, gente, ó, vamos encerrando aqui o primeiro bloco. Vou pedir pra vocês não saírem daí. Quem vai sair daqui é o Vitor, que vai sentar aqui do meu lado, que a gente tem uma convidada pra lá de especial. Então, se você quer saber quem é, fica aí. Já já a gente volta. Voltamos com o Apita Aí, o programa que a gente produz, mas são vocês que apitam. E olha, aqui no estúdio nós temos uma convidada pra lá de especial. Ela que tem 3 medalhas paralímpicas de bronze, bicampeã mundial de natação. Estamos falando dela, Mariana Gesteiras. Muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito bacana aí contar mais um pouquinho dessa trajetória rumo ao Mundial. Rumo ao Mundial de Singapura, e a gente quer saber como é que tá a preparação para esse Mundial. Será que vem o tricampeonato? A gente vai buscar com certeza, né? Eu trouxe aí 2 medalhas para provar que eu sou bicampeã mundial, brincadeira. É a busca. Essa é de Manchester, do último Mundial 2023. E essa da Ilha da Madeira. Depois o Aquiles na edição ele vai dar um zoom legal, que eu sei que o qual Aquiles câmera conhece. que eu aponto, Ali, ó, câmera 1. Aí. Olha que belíssima medalha de 2 medalhas de ouro, tá? Campeão mundial, ok? 2 Não é medalhas de pouca coisa, ouro. não. A gente vai fechar aqui, vai pegar pra gente, né? Sim, Pra ver vamos se a levar. gente vira atleta. Sim, com certeza. Pra falar que a gente também foi campeão. Tem medalha. Não tem o nome dela aqui, então pode ser. Pode ser de quem, nós. né? De quem levar. E Mariana, eu queria que você contasse pra gente quais são os desafios que você tem enfrentado agora nessa preparação pro Mundial. Tem sido bem difícil, bem intenso. Depois de Paris, eu acho que eu comentei isso aqui, eu precisei me redescobrir muito. E esse foi o ano dessa redescoberta. E acho que a paixão que eu sempre tive é o que me move e continua me movendo em busca de novos desafios, de novas conquistas. Estou no final do planejamento, né? Então falta menos de um mês, a gente está naquele enxugando, assim, tirando o máximo. Então estou bem cansada, estou tendo que lidar bastante com esse estresse, a questão emocional, mental, que pesa muito. Mas estou tentando curtir e aproveitar um pouco desse momento também, porque eu sei que ele passa. E depois a gente vai estar lá competindo e curtindo, quem sabe, né, as conquistas. Então, estou focada em tentar passar por essa semana, uma semana de cada vez, para chegar lá na minha melhor performance. Sim. A nossa entrevista foi no Tribuna Esportes em dezembro, né? Passou muito rápido, Foi em 9 dezembro. meses já se passaram. E você falou sobre esse seu estresse, sua rotina cansativa. Nessa reta final, o que você precisa fazer? Você precisa continuar mantendo uma sequência de treinos para chegar lá melhor possível? Ou agora é preciso descanso, até para que isso não te prejudique na hora das provas, esse estresse, esse cansaço? Como é que tem que ser essa preparação final? A gente ainda está numa preparação onde a gente está fazendo muitas séries anaeróbicas, né? É intercalado, mas ainda é muito intenso, né? Eu estou quase, pelo menos 3 vezes na semana, eu estou de traje na piscina, né? Que é onde que a gente usa para competir, simulando a prova. E a semana que vem a gente tem mais uma competição, mais uma etapa nacional, que vai ser a nossa última semana dessa temporada mais forte. E aí a gente viaja e começa a diminuir o volume. E aí eu começo a descansar.
Só que eu ainda preciso sobreviver essa semana e a próxima. Tô tentando aí me entregar de corpo e alma. Tem sido difícil, né? Eu falei bastante sobre a questão de saúde mental e tudo mais, que para mim pós-Paris foi muito difícil. Mas dessa vez está mais desafiador, no sentido de que está conseguindo me tirar mais, em compensação eu estou treinando melhor, né? Estou conseguindo trazer resultados melhores nos treinos, nessas simulações de prova. Então isso também me deixa animada, porque eu tenho tudo para chegar lá e bater minhas melhores marcas. Com certeza. E, Mariana, faltando aí um mês, né, com todos esses desafios que você está citando, quais seriam as suas principais adversárias? Até para a galera de casa que vai te acompanhar, né? Entender como é que funciona, como que é tudo. Você consegue acompanhar também essas marcas? Porque vai do seu desempenho nos treinos, do que você está evoluindo nas simulações, mas também tem que estudar, né, as concorrentes. A natação é um esporte bem individual, então acho que eu tenho sempre tentado buscar a minha melhor performance em relação a tempo. Sim. Quanto mais baixo eu conseguir nadar, ou me aproximar do meu melhor, isso vai ser o diferencial no final das contas. Eu conheço minhas rivais, né? Elas são já de um tempo, desde essas competições é a mesma galera. Sempre aparece alguém novo, que também é bom, porque desafia a gente. Sim. Mas a gente está na briga ali do top 3, a gente tem um ranking que a gente consegue acompanhar também os tempos do ano e tudo mais. Normalmente, pós-jogos, é um ano... inicialmente, aparentemente fraco, né? Até agora, as posições de ranking tá tudo escondido. Depois do Mundial, a gente vai ver realmente o cenário como vai ser. Muita gente tira, às vezes, para ter um ano sabático, dar uma descansada. Na minha classe, não é o caso. Pelo que eu entendi, tá todo mundo treinando muito forte. Sim. Então, acho que vai ser desafiador. Eu tô querendo muito ir brigando pelas minhas melhores marcas da vida. Eu fiz 30 anos esse ano, então... É curioso, porque eu nunca achei... Era uma coisa que me assustava também, né? Ainda ter performance mais velha. E esse ano eu fiz a minha melhor seletiva da vida. Ai, que legal. Então, as marcas estão bem expressivas para mim. E eu espero quebrá-las agora no Mundial. Então, você acha que o fato de você ter alcançado a sua... né, essas melhores marcas, de você estar evoluindo, é o que está também pesando pro seu mental? Porque você fica ali naquela ansiedade, naquela expectativa, né? E você já vinha trabalhando isso, mas cada vez que está chegando perto, né? Eu me cobro demais. Não é uma cobrança externa de patrocinador, das pessoas que estão ao meu redor, de comissão técnica, é comigo. O seu desempenho. A gente teve uma tomada de tempo semana passada e, eu tava ali como se estivesse nos jogos, vivendo aquilo ali muito intenso, então isso suga muito a gente, né? Tem uma energia mental que vai puxando junto com a energia física e tem uma hora que a gente precisa parar, respirar. Essa semana, nos últimos 3 dias, eu sou muito bruta, assim, é difícil eu chorar. Eu tava chorando, assim, acordando, mas de estresse, de cansaço, então... entender também esse limite para a gente não entrar no overtraining e acabar se prejudicando, mas saber que a gente ainda precisa de mais um pouquinho dessas 2 semanas, firme e forte, que vai fazer a diferença lá na frente. Sim. Você acha que, então, os seus principais desafios para o Mundial, então, vem mais do mental do que do físico? Bom, eu acho que fisicamente eu tenho desempenhado muito bem, estou na minha melhor temporada da vida, então eu acho que sim, mas é que um é consequência do outro, né? Eu estou conseguindo treinar mais. Esse ano eu tive menos problemas de lesão, então eu consegui dar mais continuidade nos treinos. Isso faz com que acumule muito mais também. Então, uma coisa puxa a outra. Quando você está muito cansado fisicamente, o mental vai junto. E aí, que é importante também o trabalho com psicólogo e tudo mais, para a gente poder se realinhar, se reajustar e voltar para o rumo das coisas. Mas hoje, por exemplo, eu tinha a possibilidade de não fazer um treino muito forte, porque eu estava quebrada. Mas eu fiz. Então, acho que chegar nesse ponto e conseguir entregar um bom resultado é o que fortalece também a mente para o desafio. Na nossa última entrevista, você comentou sobre uma lesão no ombro que você tem ainda, está com ela, que iria passar por uma cirurgia logo após o Mundial de Singapura, né? Primeiro eu queria saber como você está lidando com essas dores no ombro, como é que está essa situação e contar pra gente como é que foi o ano, né? Você teve algumas etapas nacionais até chegar a este Mundial. Você considera que foram boas disputas, boas competições? Eu tive um início de temporada muito ruim pós-Paris por conta do ombro. Foi bem sofrido. Eu demorei para conseguir me ajustar, tive que fazer alguns procedimentos. E no final, agora, tá indo, né? A gente sempre fica com aquela sensação, eu tô tão bem, tipo, tô brigando para nadar minhas melhores marcas da vida. Será que eu realmente faço a cirurgia? Será que eu espero mais um pouco? Mas a nossa agenda é o melhor possível, porque ano que vem é um ano mais morto. A gente não tem Mundial, não tem Parapan. Então, é um ano que dá para se recuperar com mais calma.
Depois disso, a gente conseguiu entrar, teve uma competição em Barcelona, que foi uma Copa do Mundo, minha primeira competição internacional após Paris. Foi muito desafiador também para mim emocionalmente, porque eu precisei virar aquela chave, né, que eu estava num estado ruim depois de Paris. E foi ali que eu realmente entendi o quanto que eu amo isso daí, o quanto que eu quero ainda fazer isso por muito tempo. Logo depois a gente teve a seletiva, como eu falei, eu nadei para minhas melhores marcas, então foi muito satisfatório. E o nacional. Tá sendo um ano incrível, não tenho nada para falar em questão de resultado. E é engraçado porque no início do ano eu me cobrei muito menos do que antes. E eu tive resultados melhores. É curioso, né? Mas a parte mental realmente é muito forte. Tá marcado para quando a sua cirurgia? Tá marcado para 8 de outubro. 8 de outubro. É logo voltando do Mundial. Sim. Uma semana. E aí você tem o Campeonato Brasileiro antes do Mundial, que você falou? A gente tem o Campeonato Brasileiro depois. Depois que você fizer a cirurgia, vai dar É. tempo de recuperar? Talvez. Assim, não vou me colocar em risco para esse campeonato, se não for o caso. O foco é o Sim. Mundial. Você já é 10, 11 vezes campeã direta, né? Então... Tá Dá aí. pra dar uma Dá pra folguinha. dar uma... É por isso que tem a lesão no ombro, né? Tanta medalha que vai colocando E vai aqui. pesando. Quais provas você vai nadar no Mundial? Eu vou nadar os 50 livres, 100 metros livres, 100 metros costas. Também estou muito animada com 100 metros costas. É uma prova que é bem forte, eu tenho evoluído muito. E com certeza vai ser uma das que a gente vai brigar muito forte aí pelas melhores marcas, quem sabe um lugar melhor no pódio. Aí na próxima entrevista vai ter mais medalha. Eu já tô pensando justamente Se na Deus próxima quiser, vai entrevista ter. com essa mesa aqui cheia de medalhas. Sim. Maria, e gente falando novamente sobre a questão do mental. A gente sabe que a vida do atleta é muito sugada, né? Ou vocês estão fazendo treino físico, ou você está na água, diversos, né? E o que você faz para tentar relaxar, manter a sua mente um pouco limpa, assim? Tipo, agora eu vou tentar ficar tranquila, tal, para justamente não pirar 100%, né? Eu tenho 2 psicólogos, né? Que é o meu técnico e a minha esposa. Ah, que bom. Aí, ó. Tudo em família. Tudo em Sim. família. É. A gente, né, troca muito, então isso me ajuda porque são pessoas muito próximas. Então eu consigo Sim. conversar abertamente com eles. Uhum. Eu tenho a minha cachorrinha, que é o amor da minha então, vida, então. que assim, olhar pra ela, pegar, me ajuda muito. Eu adoro Qual o nome ler. dela? É a Mali. Mali. Eu adoro ler, eu adoro parar, ficar olhando o mar. Então, tipo, tudo que eu consigo fazer, trazer muita presença, de contemplar, me ajuda muito a estar no agora. Sim. É um estado de meditação. Mas, por incrível que pareça, hoje eu cheguei no treino detonada. O meu melhor momento, meu melhor estado foi quando eu entrei na água. Olha. Eu me sinto muito bem na água. Então, o meu técnico perguntou, acho melhor a gente não fazer a série hoje. Falou, né? E eu falei, não, aqui eu tô me sentindo bem, aqui é o melhor lugar. E eu consigo, de alguma forma, me conectar com a água e entrar nesse estado de meditação, de entrega que me eleva. Que bom. Show de bola. E esse relato dela sobre o mental não fica só como um relato, né? Fica como um aviso também, porque não só atleta que tem questões mentais que Sim. precisam ser tratadas, a gente no dia a dia também precisa às vezes de um tempo pra gente, de alguém de confiança para estar desabafando. Então, assim, fica também como até um aviso. E não é todo mundo que fala sobre isso. Exatamente, exatamente. A gente, principalmente, por exemplo, no meio futebolístico, a gente tem quase um preconceito para falar sobre a questão tabu, né? psicológica, Sim. né? Muitos times ainda não têm um psicólogo ali. Nossa. Então, é muito legal ver um atleta falar assim abertamente. Fica um recado pra gente também, tá sempre cuidando da saúde mental. Com certeza. E pra gente finalizar, Mari, já tô super íntimo, né? As Olimpíadas, Paralimpíadas de Los Angeles daqui a 3 anos. Você com 33 anos, como espera chegar nessa Paralimpíadas? Como é que você planeja a sua preparação até lá? Eu espero chegar na minha melhor forma. É isso. Eu duvidei um pouco depois de Paris de como seria isso, questão de idade e tudo mais, mas eu sei que eu consigo, eu tô preparada para isso e eu vou buscar com toda a força do mundo. Eu sei que a cirurgia vai me fazer dar uns passos para trás, mas eu espero, dar 20 para frente. Vai ser essa busca. Não olho isso como uma última tentativa, mas eu vou me entregar todos os dias como se fosse, porque é o que vai ficar disso. É isso aí. E a gente vai estar sempre buscando trazer personagens maravilhosos como a Mariana para a gente entrevistar aqui, né? Te agradece muito a sua participação, a entrevista, a disponibilidade, viu, Mariana? Obrigada, é um prazer estar sempre aqui com vocês. Até a próxima com mais medalhas. Quem sabe? Bom, pessoal, encerrando a entrevista agora com a Mariana, como o Vitor bem falou, mas, por favor, não saia da tela da TV Tribuna Band. Daqui a pouquinho tem a Fórmula 1 que volta, felizmente. Estava morrendo de saudade. GP da Holanda, circuito de Zandvoort. Tem sair meu holandês aqui hoje para falar direitinho. Ele é poliglota. Não percam
corrida vai ser maravilhosa, o circuito é incrível e, por favor, não saia daí, tá bom? E a gente se vê no próximo domingo aqui no Apita aí. Tchau, tchau.